Vamos lá, bom dia. Então, pessoal, vamos recapitular onde nós estávamos para finalizarmos essa parte mais técnica, antes da gente ver uma aplicação dessas funções de Green, tá certo? Então, só para lembrar vocês, a gente estava trabalhando agora no espaço de funções, né? Porque a gente está querendo resolver propagadores associados ao D'Alembertiano. Então, a gente tem uma coisa desse tipo. E nós queremos também resolver um problema que tem uma fonte, e essa fonte aqui, né, quando é uma delta de Dirac, a gente chama esse treco aqui de uma função de Green, né? A gente mostrou que isso serve para resolver uma série de problemas, e é uma técnica bastante poderosa. A gente resolveu essa equação aqui explicitamente usando a técnica da transformada de Fourier. A gente viu que na técnica de transformada de Fourier existe uma ambiguidade que a gente precisa resolver escolhendo o contorno de integração. E a gente está vendo agora uma construção de baixo para cima, né? Em que você primeiro encontra uma base de autovetores aqui, desses associados a esse operador, e aí você vai construir uma representação dessas soluções, e a partir dessa construção, dessa representação, você consegue encontrar uma maneira de construir também uma solução heterogênea da equação, certo? Uma das complicações que aparece é que, né, em contraste com o caso em que você está trabalhando aqui uma coisa unidimensional, né, nesse caso aqui, você tem um espaço das soluções bidimensional, né? A dimensão aqui desse espaço é igual a 2, certo? Porque você tem que escolher x de y de x0 e y' de x0, ou equivalentemente o nosso q de x0, que a gente mostrou que tem uma relação simples aqui. Bom, até que tudo bem. O problema é que quando você vai para o espaço dessas funções aqui, o número de condições iniciais aumenta bastante, né? Porque você passa de uma situação que você tem duas condições iniciais para infinitas condições iniciais. Para lidar com essas infinitas condições iniciais, né, quando você está num certo espaço complicado, uma maneira de lidar com isso é você transformar esse espaço em um espaço vetorial e procurar uma base. Uma vez que você conhece a base, você tem uma maneira de fazer construções dentro desse espaço. Para você construir essa base, uma coisa que a gente viu é que a gente pode definir um produto interno de φ1 com φ2, que vai ser basicamente dado por isso aqui. φ1 estrela, φ2, né, d3x. Mas o problema aqui é que esse produto não é suficiente para a gente, porque a gente quer um produto que seja relacionado ao Wronskiano das soluções, né? Um produto que meça a independência linear das soluções. Enquanto esse produto aqui, ele só mede basicamente quanto que essa função está na direção da outra função, mas não tem nenhuma relação com a dinâmica do que está acontecendo, né? Então, o que nós vimos, né, na aula passada, nós introduzimos esse conceito do Wronskiano em X, né, que é uma coisa só construtiva aqui para vocês acompanharem, não tem uma formalização matemática em si. Você pode imaginar que esse Wronskiano seria o Wronskiano dos campos num certo ponto do espaço. Então, para isso, você teria o φ1 nesse ponto do espaço, né? Aí você tem aqui equivalente ao Q1, todo mundo lembra, simplesmente a derivada desse negócio, né? E aqui você tem φ2 no mesmo ponto do espaço e Q2 no mesmo ponto do espaço, né? Isso aqui dá o de sempre, φ1 Q2 menos φ2 Q1, certo? Então a gente junta essas duas ideias, ou seja, a gente constrói agora um produto que envolva o Wronskiano e essa noção de produto. Como já enfatizei para vocês várias vezes, implícito aqui está uma escolha de peso igual a 1, tá certo? Essa escolha de peso igual a 1, ela não é à toa, ela tem a ver com a geometria do operador que está aqui. Se eu tivesse uma geometria mais complicada, eu teria que fazer um produto interno mais complicado para ser compatível uma coisa com a outra, certo? Então a gente estende a nossa ideia e vai para um Wronskiano agora das soluções como um todo, que vai ser dado simplesmente para essa integral do Wronskiano aqui, certo? Então esse cara aqui vai ser d3x, que eu falei, é o que herdou esse produto, está aqui. Ele é simplesmente d3x, mas é porque a gente trabalha em coordenadas cartesianas. Se tivesse em coordenadas esféricas, naturalmente teria que ter, digamos, o jacobiano certo aqui, entendeu? Então, tem que lembrar que essa medida de integração está associada à sua métrica espacial, ok?
Quando a gente estende, essa integral fica um pouco mais explicitamente escrita assim, né? Então, o φ1 de x, o q2 de x, né? Menos o φ2 de x e q1 de x. Pessoal, uma coisa que eu acho que eu esqueci de enfatizar ontem é a importância disso aqui estar numa integral, quer dizer, eu acho que eu falei assim, e que essa integral ela é compatível com o operador. Porque quando a gente calcula a derivada aqui, quando a gente faz esse cara aqui, ó, dx0, né, a derivada vai atuar aqui, a gente já viu na aula passada como é que fica, então o d3x aqui, a única coisa que vai sobrar vai ser a derivada do 2, né, então vai ficar, aqui é d, aqui é del q2 del x0 menos φ2 del q1 del x0, certo? O importante é que esse negócio aqui é laplaciano de φ, de φ2, e esse cara aqui é laplaciano de φ1. Então, se a medida de integração não fosse compatível com esse operador aqui, eu não poderia tirar o laplaciano daqui e colocar aqui, que é o que eu preciso fazer para mostrar que esse negócio aqui vai dar zero, certo? Então, você vê que a construção ela não é feita assim à toa, né? Ela precisa ser feita para ser compatível com a geometria a geometria também envolvida na construção do operador diferencial. Ok? Bom, mas isso aqui a gente já tinha visto, né? O que eu quero voltar aqui com mais detalhe, né? Ou seja, a gente tinha mostrado que isso aqui é igual a zero, tá? Porque isso aqui vai ficar φ1 laplaciano de φ2 e aqui menos φ2 laplaciano de φ1. Eu posso tirar o laplaciano daqui e botar aqui, certo? A gente fez essa continha já uma vez. Para tirar o laplaciano de um lugar para o outro, basta você fazer a integração por partes e usar as condições de contorno para que isso seja mostrado, tá certo? Vocês podem fazer como exercício, é bastante útil fazer mais uma vez na vida, pelo menos. Então a gente dá uma notação vetorial para esse treco, né? A gente vai chamar esse vetor de φ, né? Ele é dado por esse par aqui, né? Só que agora é um par de funções de espaço, né? E a gente, da mesma forma, tem essa matriz aqui, que serve para construir o produto interno, né? E a gente tem a nossa equação de movimento dada por H, que nada mais é do que 0, 1, Laplaciano e 0. Certo? É uma matriz cujos elementos da matriz são operadores. Até que nenhuma surpresa, a gente tem a nossa equação de movimento, x ponto igual a h, que ponto igual a h aqui, e a gente tem aqui que 1 ponto Q2 é definido como sendo a integral do Q1 transposto conjugado complexo, ômega Q2 D3x, tá? Isso aqui nada mais é do que isso aqui, escrito em notação matricial, tá? Então não tem nenhuma surpresa aqui. Mas agora a gente tem esse produto especial nosso aqui, que nós usamos para fazer, a partir da independência linear, a decomposição de uma função qualquer, ou de um par de funções, né, em termos de uma base. Bom, o que a gente precisa rever aqui é o seguinte, a gente fez a seguinte escolha, né? A gente tem que Laplaciano de exponencial de i kx, né, propriamente normalizado, nada mais é do que menos k2, a mesma função de base. Kx sobre raiz de 2π ao cubo. Então, a gente pode usar esse fato, junto com o fato de que essas bases são ortonormais, dado esse produto aqui, tá? Para construir uma base de soluções que satisfaça alguma coisa do tipo Q1 ponto Q2 igual a uma constante, certo? Só que aqui a gente não quer só o 1 e o 2, a gente quer uma sequência, um conjunto de soluções que a gente rotula por K, porque é assim que a gente rotula essas funções de base aqui, certo? Então a gente tem K, K', tá certo? E é claro que agora a nossa base vai ter infinitos elementos, né? Então a gente saiu de um problema de 2 dimensões, que é o que a gente começou discutindo ali, né? Que é o problema do Y, para o problema dos campos, que tem infinitas dimensões,
e agora a gente está lidando com esse fato. Bom, quando a gente faz essa escolha aqui, né, a gente quer escolher essa base, a gente quer que ela seja proporcional a essa onda plana, então nós fizemos a escolha de que o nosso Ki, K, então a gente vai construir ele, essa construção ela se baseia no método de separação de variáveis, como eu falei na aula passada, e ela basicamente diz o seguinte, que aqui eu vou ter um Φ K que só depende do tempo, vezes a onda plana, exponencial de I Kx. E aqui a gente vai ter a nossa outra função, que K também só do tempo, exponencial de I Kx, certo? Então a ambiguidade agora aqui é a gente decidir quem são esses dois caras aqui. Okay? Então vamos ver como que a gente pode escolhê-los. A gente fez uma escolha na aula passada, explicitamente, e eu vou mostrar qual é a consequência da escolha que a gente fez, mas eu quero mostrar para vocês que não tem nada de especial a princípio nessa escolha, tá certo? E que outras escolhas iriam levar a situações bastante distintas daquela que a gente viu anteriormente. Okay? Então lembrem, né? Estou recapitulando, pode falar. Tem que tomar cuidado. Esse cara aqui, desculpa, faltou aqui a normalização. No que diz respeito a esse produto que eu falei anteriormente aqui, ó, então pega uma função do espaço e você pega uma segunda função do espaço, só isso. E aí eu defini esse cara assim, φ1, né, de x, φ2, de x, d3x, tá certo? Esse espaço aqui é o espaço das funções que leva a R3 em números e são diferenciáveis, certo? Tem mais restrições sobre esse espaço de funções, porque essa integral tem que fazer sentido, tem que ser de quadrado integrável e tudo mais. Mas aí a gente não vai entrar nesse nível de detalhe. Nesse espaço, esse cara aqui é uma função de base. Se você ignorar o fato de que isso não é um espaço de Hilbert propriamente dito e que essa base aqui é uma base que normaliza a delta de Dirac. É uma coisa que vocês vão ver bastante em mecânica quântica, que é basicamente o que, que se faz lá, tá? Esse é um espaço. Só que agora existe outro espaço. É o espaço dos pares de função que, tá certo? Esse aqui é um outro espaço. Você concorda que ele é maior? Esse espaço aqui, ele contém duas funções do espaço. Tá certo? E esse espaço, ele tem um produto diferente. O produto dele é assim, ó. Ele é construído a partir daquele primeiro produto lá, tá certo? Mas ele tem aqui a noção de independência linear de soluções que vem da construção do Wronskiano. Certo? Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho uma maneira de medir, de fazer projeções e medidas no espaço das funções, que é aquilo lá. Só que eu também sei que além de eu medir tamanho de funções, eu quero saber não qualquer função, mas soluções de uma certa equação diferencial. Como agora eu estou no espaço das soluções das equações diferenciais, eu penso no espaço das condições iniciais. E das condições iniciais que levam a soluções linearmente independentes ou não. Então eu preciso juntar a noção de independência linear de soluções ao conceito de produto de funções. Quando eu uno esses dois conceitos, nesse conceito aqui, de produto entre condições iniciais no espaço das soluções, eu tenho agora uma maneira de medir e fazer bases nesse espaço, no espaço das soluções da minha equação, que é basicamente o Laplaciano de φ igual a zero, certo? Então é delicado aqui, porque a gente está unindo dois conceitos e permeando tudo isso tem a geometria do espaço, porque, como eu falei para vocês, esse cara aqui é bastante importante, porque esse cara é a medida de integração correta num espaço euclidiano, tá certo? E está associado ao fato de que dentro do meu D'Alembertiano tem aqui o Laplaciano. Certo? Ou seja, esse cara é construído com a mesma métrica que eu construo esse cara aqui. Certo?
Porque o que aconteceria se não fosse o caso é que esse operador não ia ser autoadjunto, então as coisas iam ficar muito mais difíceis de trabalhar. Certo? Talvez tenha uma maneira, não sei. Então, mas como você mesmo notou, a gente sabe que esse cara aqui já é uma função de base no espaço das funções. Então a gente pode usar isso como um auxiliar para construir uma base no espaço agora das condições iniciais. Então a gente faz, você pode pensar como um ansatz, ou você pode lembrar que numa técnica de separação de variáveis é assim que a gente escreveria uma solução do problema do Lambertiano de φ igual a zero. Uma função só do tempo vezes uma função só do espaço. A função só do espaço, se você dividir cartesianamente, o laplaciano é simplesmente d2 dx2, d2 dy2, assim por diante. Você faz uma separação de cada uma e cada direção dá uma onda plana. Né? Porque é o que a gente viu isso algumas vezes, inclusive, quando a gente viu pela primeira vez lá o método de separação de variáveis. Tá certo? E agora basta a gente juntar essas duas noções, ou seja, botar isso aqui nesse produto e ver que restrições a gente tem sobre esses dois caras. Tá certo? Então é esse o ponto que eu estava aqui. Né? Eu ia agora escrever esse produto aqui, não agora para dois keys quaisquer, tá? Mas para keys que foram construídos dessa maneira aqui, que já levam em consideração a função de base no espaço das funções e não no espaço das condições iniciais. Certo? Então a gente vai fazer isso aqui agora. Então voltando para cá, a gente vai ter que k linha ponto k vai ser igual a integral. Se vocês fizerem as substituições todas ali, você vai ver que não é muito difícil, vai ficar assim, φ k' e aqui tem o complexo conjugado, qk menos φ k k' complexo conjugado. Ambos têm multiplicando o mesmo fator, né, que é a função de base, então fica exponencial de menos de mais i k', k menos. Então aqui vai ficar exponencial de k. Esse cara está com linha na esquerda, então menos k' e escalar x. Certo? Aqui eu tenho, os dois têm um fator de 2π ao cubo, raiz de 2π ao cubo, então vai ficar só 2π ao cubo de 3x. Certo? Mas como é que isso fica? Né? Isso aqui vai ficar simplesmente assim. Φ k estrela k menos φ k estrela, né? E que isso aqui multiplica delta 3 de k menos k', ou k' menos k. Ok? Bom, então você vê que o fato desse cara aqui ser uma função de base ajudou a gente, porque ela já resolveu, digamos, a parte da integração. Mas essa parte aqui ainda é ambígua, ou seja, existe um infinito de escolhas que eu posso fazer de forma que esse negócio aqui é igual a i. Certo? Na verdade, você pensa, né? Você tem aqui esse φ k, ele tem 2 graus de liberdade reais. Certo? Que é um número complexo. Para cada valor de k. E o meu qk, ele tem 2 graus de liberdade reais também, porque ele é um número complexo. Certo? Então eu tenho um total de 4 graus de liberdade reais. Certo? Ou seja, 4 números para escolher ali, arbitrariamente, para cada valor de k. Só que eu quero que isso aqui seja igual a i. Então eu tenho uma equação. Então, menos 1, eu tenho, né, 3 graus de liberdade reais aqui para escolher. Só que você pode notar o seguinte, essa expressão aqui, se eu multiplico todos esses elementos aqui por uma base, por uma fase, essa expressão não muda. Ou seja, se eu faço aqui, ó, φ k exponencial de i θ, e aqui vai ficar estrela qk exponencial de i θ menos φ k exponencial de i θ e
QK exponencial de θ estrela, você vê que esse cara corta com esse e esse corta com esse. E se eu tinha isso aqui igual a I, ele continua igual a I. A liberdade de fase, ele come mais um grau de liberdade aqui. E no fim você tem 2 graus de liberdade para você escolher isso aqui para cada valor de K. Tá certo? Isso é possível ser mostrado, mas isso já é bastante mais avançado, que esses 2 graus de liberdade aqui, na verdade, eles são um ponto no espaço hiperbólico bidimensional, que equivale ao espaço dos vetores tipo tempo normalizados. E aí você pode calcular métricas nesse espaço aqui e ver distâncias entre as condições iniciais diferentes usando a métrica do espaço hiperbólico. Certo? Isso tem uma série isso aqui é bastante relevante quando você vai estudar o espaço das condições iniciais de uma teoria de campos, você quer escolher vácuos diferentes. Na verdade, você descobre que cada ponto do espaço hiperbólico te leva a um vácuo diferente, com um número de partículas diferente e tudo diferente. Certo? Porque justamente a gente está pegando aqui os tipos de condição inicial de uma teoria de campos, está associado aos operadores de criação e aniquilação que você tem numa teoria de campos, como vocês viram, suponho, em física moderna. Vocês viram já operadores de criação e aniquilação? Já? Eles estão associados a certas condições iniciais que você pode ter. Certo? Ok. Então, qual é a escolha que a gente fez aqui? A gente mostrou são condições iniciais. Tem algum sentido físico complexo conjugado dessas condições? Tem. Porque se você lembrar de como a gente fez primeiro para o Y, a gente não construiu soluções complexas para ele. A gente usou simplesmente uma coisa que a gente precisava ter. Como é que a gente usa? Qual foi a letra que eu usei? Acho que V1 ômega V2 igual a 1. Lembra? A gente usou isso aqui para construir a independência linear. Mas olha que interessante. Pega esse cara aqui e vamos complexificar o espaço das condições iniciais, lá no caso mais simples. Então eu vou falar o seguinte, eu tenho que o meu V vai ser V1 mais I V2. Certo? Então eu dobrei o tamanho do meu espaço, complexificando ele. Agora eu vou calcular V estrela ômega V. Certo? Isso aqui vai ficar V1 menos I V2 ômega V1 mais I V2. Certo? Se eu fizer essa continha aqui, ó, esse cara com esse é antissimétrico dá zero. Esse cara com esse é antissimétrico dá zero. Agora, esse com esse vai ficar assim. I V1 ômega V2 menos I V2 ômega V1. Certo? Mas aqui, o que está acontecendo? Esse cara é antissimétrico. Se eu tocar de posição, muda o sinal aqui. Então, isso aqui vai ficar 2i. Tá certo? Então, ter duas soluções reais é equivalente a ter uma solução complexa, linearmente independente. Isso aqui, a maneira mais simples de você pensar nisso aqui, é que isso é a mesma coisa de dizer que esse cara é isso aqui, ó. Essa mesma brincadeira acontecendo de uma maneira mais complexa, tá certo? Mais complexa ainda, tem um trocadilho aí. Então, eu posso usar duas soluções reais dessa equação, que é a derivada segunda, né, de uma função igual a ela mesma, que dá senos e cossenos, mas eu posso construir uma complexa, tá certo? Que carrega as duas soluções linearmente independentes daquela equação. Aqui é a mesma coisa, certo? Você não precisa complexificar, só que fica muito mais conveniente de manipular. Mas, muitas vezes, a conveniência esconde coisas importantes. Então, às vezes, vale a pena fazer dessa forma também, certo? Eu escolhi fazer dos dois jeitos para vocês verem as duas coisas. Ou seja, quando eu fiz aqui na casa unidimensional, eu fiz a parte real. E agora, dos campos, eu estou fazendo com a versão complexificada. Certo? Bom.
Como é que é? V1 com V1, você tem que lembrar que V1 é assim, ó. V1, eu chamei aqui de YV, QV. Esse cara é a matriz antissimétrica, ó. 0, 1, menos 1, 0. E esse cara aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui é V1, aqui é V1. Então, aqui vai ficar assim, YV1, QV1, certo? Como essa matriz aqui é antissimétrica, esse produto aqui é 0. Dá para ver facilmente, né? Você pega esse cara aqui, vai dar YQ, e esse vai dar menos QY. Então, isso aqui é 0. Quando você pensa em índices, fica mais fácil de ver. Né? Porque fica a contração de uma coisa simétrica com uma antissimétrica. Okay? Então, olha lá. Então, o que eu fiz aqui? Né? A gente pode pegar aqueles mesmos que K, escrever assim, H, K, né? A gente fez essa continha e mostrou que isso aqui resulta no seguinte, Q ponto K e Φ K igual a QK, né? E Q ponto K igual a menos K2 Φ K, certo? E aí o que eu quis revisitar isso aqui, porque eu quero mostrar para vocês que a gente tem várias escolhas, tá? Ou seja, quando a gente resolve essa equação, se eu diferencio isso aqui mais uma vez, é fácil. Fica Φ K, 2 pontos, igual a menos K2 Φ K, certo? Isso aqui é fácil, né? Esse cara aqui é Φ K igual a, eu vou chamar aqui de C mais exponencial de I K x0 mais C menos exponencial de menos I K x0. Certo? Eu já vou explicar por que essas coisas aqui vão ser importantes. Bom. Só que agora eu quero resolver isso aqui, né? Cadê você? Só para pegar aqui para não errar. Eu quero que Φ K menos Φ K estrela seja igual a I. Certo? Bom, o que eu fiz na aula passada é que eu escolhi essa constante aqui igual a 0. Desculpa, eu escolhi essa constante aqui igual a 0 e encontrei que CK, C+, tinha que ser 1 sobre raiz de 2K. Certo? Mas claramente não preciso fazer essa escolha. Tá? Eu posso deixar os dois C+, e C- aqui, substituir aqui. Tá? Eu não vou fazer essa conta porque a gente não vai ter tempo de ver isso, mas se vocês quiserem fazer, vale a pena. Tá ok? E a gente vai ter muito mais escolhas do que essa aqui. Tá certo? E eu vou mostrar por que quando vocês estudarem isso aqui, lá no curso de teoria de campos, se vocês forem trabalhar com física de partículas, vocês vão ver que de cara é esse cara que vai ser escolhido. Na verdade, nem vai passar pela cabeça de vocês outra possibilidade aqui, porque essa escolha é a escolha que vai te dar soluções compatíveis com o grupo de Poincaré. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos por que isso é verdade. Tá? Bom, quando a gente fez essas contas aqui, fez essa escolha particular, ou seja, a gente zerou, entre aspas, modo de energia negativa, o que a gente encontra? A gente encontra esse cara aqui, ó, que K vai ser igual a 1 sobre raiz de 2K e raiz de K sobre 2, certo? E aqui a onda plana, IKx dividido por raiz de 2i ao cubo, ok? Bom, dado isso,
a gente mostrou que... cadê a definição? A gente definiu esse produto aqui, que alfa K vai ser igual a definição que K produto com psi. Tá? Psi aqui é uma solução particular, é um vetor desse tipo aqui, né? O mesmo tipo daquele cara. E agora a gente encontrou no finalzinho da aula passada que psi pode ser escrito como cara. K mais AK estrela, né? E nós mostramos aí sim, no finalzinho da aula passada, que alfa K é igual a IA. Tá? Então agora a gente sabe que o nosso psi nada mais vai ser do que menos I aqui, porque quando eu passo o I para cá fica menos I, o A que veio daqui, D3K, e agora vai ficar alfa K aqui, K, aqui tem um sinal de menos adicional, vai ficar menos alfa K estrela, que K estrela, D3K. Por que isso aqui é importante, pessoal? Vamos lá. Se a gente escreve o nosso Q explicitamente, eu vou pegar o primeiro, vou pegar aqui, lembra que o psi ele é dado por um φ associado a esse psi e um Q associado a esse psi. Né? São as duas funções que eu tenho dentro da minha solução. Né? Uma representando posição e outra velocidade, se vocês quiserem pensar assim. Então eu posso escrever esse cara aqui, tá certo? Esse cara aqui ele vai ser construído só com essa componente do Q, certo? Então vamos lá. Se eu faço isso, eu vou encontrar que o meu φ da solução psi vai ser igual a menos I integral de D3K. Aí agora aqui eu vou escrever explicitamente. Esse cara aqui, ele vai ficar 1 sobre raiz de 2K, raiz de 2π ao cubo, e aqui vai ficar assim, exponencial de IK x0, né, mais, deixa eu ver, IKx, certo? E aqui eu vou ter o menos, que é esse menos aqui eu vou ter o alfa K, eu vou ter o menos, aqui eu vou ter o alfa K estrela, exponencial de menos IK x0 menos IKx, certo? E aqui é o mesmo fator de raiz de 2K, raiz de 2π ao cubo, certo? Essa decomposição ela apareceu com esse pedacinho só aqui e o complexo conjugado dele aqui, porque a gente fez essa escolha aqui, né? Tá certo? E por que isso é importante, pessoal? Isso é uma solução, certo? Só que ela está decomposta nessa base aqui. O que tem de especial nessa base? Essa função ela é uma função, né, de x0 e x. O que acontece se eu faço uma translação espacial? Ou seja, o que acontece se eu calculo essa função assim, ó, psi x0, e vocês vão ver lá quando vocês fizerem o curso de mecânica quântica, que é basicamente essa é a brincadeira que vocês vão usar para definir os operadores de translação espacial. Vocês vão pegar a função, calcular ela aqui, expandir em Taylor nesse cara aqui e ver o que está gerando a transformação. Mas, por enquanto, basta vocês pensarem que essa transformação na minha solução é uma transformação que está transladando para a esquerda na prática essa minha função, certo? Mas qual é o efeito aqui nas funções de base? O
O efeito nas funções de base é que exponencial de i, k, x, que é esse cara aqui, ele vai em exponencial de i, k, x, vezes exponencial de i, k, epsilon. Certo? Então eu tenho esse fator que é uma fase. Ele vai aparecer aqui e vai aparecer o complexo conjugado dele aqui. Essa transformação é a mesma transformação que eu obteria se eu pegar o meu alfa e levasse em alfa exponencial de i, k, epsilon. Tá? Veja, isso aqui não depende de x, não depende de nada, não depende do tempo, não depende da posição, não depende de nada, é só uma fase constante no que diz respeito a esse cara aqui. Mas isso aqui é uma mudança de fase nessa expressão aqui. Mas essa mudança de fase é a mudança de fase de Ki. E eu mostrei para vocês que Ki era invariante para uma transformação de fase. Então isso aqui é uma simetria do seu problema. Tá certo? Então, quando você vai fazer teoria de campos em espaços planos, você quer que a sua base incorpore o grupo de Poincare. Essa aqui é a translação espacial. Ela já estava presente na base, tá? Se a base, digamos, associada ao laplaciano. Por isso que você tem a invariância por translação temporal. Aqui, o que acontece é que se eu faço uma translação agora, se eu faço isso aqui, se eu pego esse cara e faço uma translação temporal, então esse cara aqui vai ficar φ, k, de x0 mais um epsilon, 0 aqui, então 0 aqui para não confundir. O que vai acontecer? A mesma coisa, né? Esse cara aqui agora vai receber, esse cara recebeu essa fase aqui, mas esse cara também pode receber uma fase. Esse cara recebe uma fase, a fase modifica alfa e o mesmo efeito se dá. Tá certo? Então, essa classe de decomposições é a única classe, não é única, tá? Mas como classe é a única que respeita as simetrias do grupo de Poincare. Tá certo? Por isso que em teoria de campos em espaços planos, que é muito enviesada pelas simetrias do espaço-tempo, onde se dá muito valor não, muito ênfase às simetrias, essa escolha é óbvia. Na verdade, você vai ver que em alguns textos eles vão encontrar esse fator aqui procurando uma solução que seja invariante de Lorentz. Tá certo? Enquanto se você vai para um contexto mais complicado, isso não é mais necessário. Tá certo? Mas isso é bastante interessante justamente porque quando você tira as simetrias do seu espaço, você não tem mais nenhuma maneira de escolher isso aqui, você não tem mais grupo de simetria, e aí você tem que lidar com a complexidade dessa escolha, entendeu? Você não tem mais alguma coisa para te ajudar. Se vocês estiverem curiosos em relação a isso, vocês podem pensar no grupo de rotação também. O grupo de rotação, uma rotação em X, com o produto interno entre esses dois caras aqui, é um produto consistente com o grupo de rotação, a rotação pode vir para o K. Uma rotação do K, você pode fazer uma transformação... Aqui está errado. Uma rotação do K, você pode fazer uma transformação de variável no K e a rotação vem para cá. Então, uma rotação para cá vem uma rotação para cá, que é uma simetria desse cara também. Tá certo? Então, você mostra que, sobre translação espacial, sobre boost, ou seja, você mudar de referencial inicial, e se fizer rotação, transformação por boost, translação temporal e translação espacial, que são todas as simetrias do grupo de Poincare, essa representação é invariante. Ou covariante, se preferir. Tá certo? O livro do Weinberg, bom, eu adoro o livro do Weinberg, é muito difícil de ler, mas eu acho que vale a pena ficar lendo outros livros. Ele explica isso aí com bastante detalhe, vai toda a parte de teoria de grupos e tal. Bom, por que eu dei tanta ênfase nisso aqui, pessoal? Porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa escolha particular aqui, vou botar de volta no meu psi, vou mostrar como que a gente vai construir um psi associado a uma fonte J. Vou escolher a fonte J igual a delta de Dirac para ser a nossa função de Green e vou fazer a integral explicitamente e vou encontrar o mesmo resultado de antes, com aquelas deltas de Dirac ali da propagação e tal. Mas vocês vão ver que se não tivesse sido feita essa escolha aqui, essas integrais que a gente vai fazer agora não seriam tão facilmente feitas e a gente teria outros resultados.
não seria mais aquela função de Green bonitinha que cai com 1 sobre R e tem uma delta de Dirac ali no tempo e na propagação espacial com a velocidade da luz, certo? Que a gente viu no finalzinho da parte da inversão do Laplaciano que a gente fez antes. Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal? Isso funciona para campos clássicos, né? No sentido de que diz respeito à relatividade geral. Na verdade, a única diferença se você for fazer isso para campos quânticos é que esse cara aqui ele vai deixar de ser um número e vai virar um operador de criação e aniquilação. E você vai ter que construir o que a gente chama de espaço de Fock, que é um espaço de muitas partículas, né, que está associado a esses operadores aí. É como se o mesmo espaço que você constrói no caso de um oscilador harmônico, né? Você fala que tem um zero, tal que esse cara aqui vai te dar o vetor nulo. E aí você fala que qualquer outro estado vai ser proporcional a esse cara aqui. Só que agora você não tem mais só uma criação, um operador de criação e aniquilação, você tem infinitos deles. E aí como você pode operar infinitos, aqui você pode botar um casinho e dizer que todos os modos K aniquilam o vácuo, e aqui você pode dizer que você pode botar um casinho que você cria estados de uma partícula com momento K. Basicamente é isso. Então, quando você vai trabalhar, né, digamos, esse cara com 1 aqui, vai ser o estado de uma partícula com momento K. E você vai fazer física de partículas, é basicamente você pegar uma coisa assim, K', aí aqui eu não vou explicar o que é, K, que é a probabilidade do seu estado começar com um fóton com momento K e terminar com um fóton com momento K', por exemplo. Você vai fazer um espalhamento aqui que tem a ver com teoria de perturbação, diagrama de Feynman e tal, que é o cara que vai aparecer aqui no meio, entendeu? Mas a única diferença é isso aqui. Algebricamente a estrutura é a mesma, tá? A estrutura da mecânica quântica é muito parecida com a mecânica clássica. É basicamente o que é Poisson vira operador, vira comutador de operadores, né? O parente de Poisson vira comutador de operadores. Tem uma série de complicações que vem disso aí, principalmente na interpretação física, mas do ponto de vista da álgebra é muito parecido. As transformações, a maneira de implementar as coisas é muito parecido. Por isso que saber mecânica clássica é saber quase tudo. Ok, bom, então a gente tinha construído no final daquela primeira sessão que a gente fez com o caso unidimensional, uma maneira de construir uma solução que não fosse só uma delta Dirac, mas tivesse uma fonte J no lado direito, certo? Então como é que a gente fez isso? A gente pegou essa decomposição aqui, que a gente acabou de explicar, tá certo? Esse cara aqui é esse produto, só que em vez de a gente botar o psi aqui, a gente botou uma fonte J e fez uma integral no tempo, certo? Então, lá atrás, o que a gente fez foi isso aqui, ó. A gente definiu que o nosso psi associado a uma fonte J vai ser igual a menos I, integral de menos infinito a x0, da integral num todo R3, desse cara aqui, que K de x' 0, aqui eu vou ter que apagar porque vai ficar bem longo isso aqui. Ponto J, tá? Eu já vou explicar quem é o J, de linha 0, isso aqui tudo vezes que K, lembrando que esse cara aqui é de x tempo e posição, menos ok, menos que K estrela de x' 0 escalar J de x' 0. Isso aqui tudo multiplica o nosso que K estrela de x0 e x. Certo? Fecha colchete, d3k dx0'. Tá certo? Então, prestem atenção. Aqui é exatamente o que a gente fez antes. Esse pedaço aqui,
ele está integrado em linha, tá certo? E essa integração aqui, ela está indo de menos infinito a x0. Aqui a gente está construindo a propagação retardada, a propagação de alguma coisa que aconteceu no passado e se propagou para o futuro, tá certo? Esse cara aqui também depende só do tempo, tá? Porque lembra, esse ponto aqui, ele envolve uma integração espacial, ok? Então, esses caras aqui dependem do tempo, esses caras dependem do tempo atual aqui no meu x0, tá certo? E da minha posição atual, enquanto esses caras estão integrados na posição e dependem desse tempo x'. Por que que nós construímos isso aqui dessa forma? Né? A gente quer que, quando derivada esse cara em relação a x0, o que vai acontecer? A gente vai derivar o limite superior da integração. A derivada do limite superior, a derivada em relação ao limite superior é igual ao integrando calculado no limite superior. Tá certo? Vocês podem usar o teorema fundamental do cálculo para mostrar isso. É super simples. Certo? Bom, mas se isso é verdade, quando eu calcular a derivada em relação a esse cara aqui, onde tem x'0 vai virar x0. Só que isso significa que, quando eu calcular essa derivada aqui, vai ficar assim, né? Deixa eu fazer explicitamente. Vai ficar integral de r no R3, menos i aqui, e aqui vai ficar xk de x0, agora sem a linha, ponto j de x0, né? Parênteses, que k de x0 e x, menos, mesma coisa, que k estrela de x0, ponto j de x0, que k de x0 e x, né? E isso aqui fecha o colchete, d3k. Tá? Eu vou escrever o resto aqui, mas antes disso, deixa eu só chamar a atenção no que aconteceu aqui. Pessoal, aqui é a mesma brincadeira de antes. x0, x0. Então, eu estou pegando j, calculando a projeção dele nesse vetor de base e multiplicando pelo vetor de base. Eu estou pegando o meu j, calculando o produto dele com esse outro vetor de base, vezes o próprio vetor de base. Certo? Isso aqui é o seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui em cima. Pega um vetor v. Aí eu posso dizer que ele é igual a v, escalar e1, vz1, mais v, escalar e2. Você pode pensar em x chapéu, y chapéu, z chapéu, ou a notação que você preferir. E2 mais V3, V escalar E3, E3. Certo? Todo mundo concorda que isso aqui é uma identidade? Certo? Dado um espaço vetorial tridimensional com uma base, e eu sempre posso escrever um vetor como a soma das componentes dele vezes os vetores de base. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui não. Aqui tem essa integração que está mudando o aspecto dessa brincadeira. Mas quando eu calculo a derivada, quando a derivada atua aqui, ela seta esses valores do tempo para coincidir com esse. Mas quando isso acontece, eu tenho esse negócio aqui. Mas isso aqui tudo é igual a J. Certo? Que é o J projetado vezes J projetado vezes. J é uma função qualquer. Da mesma forma que a gente introduziu lá atrás para o Y, aqui a gente está pegando que a gente introduziu um S, lembra? Que era uma função qualquer de X. Aqui J são campos quaisquer. São esses campos que vão funcionar como fontes do meu problema. Tá certo? Justamente porque agora o próximo termo que vai aparecer aqui é o quê? Essa derivada vai atuar aqui. E essa derivada vai atuar aqui só. Tá vendo? Porque o tempo, a dependência no tempo, ela está aqui, mas ela está aqui e ela está aqui também. Certo? Só que o que acontece? A derivada desse cara aqui, a gente tem que lembrar, né? Que, eu escrevi aqui também. A gente sabe que K ponto é igual a H que K. Certo? Então, o próximo termo, a derivada vai atuar aqui e vai atuar aqui.
Para não escrever tudo de novo, eu vou simplesmente botar o H em evidência e o que eu tenho aqui? É o H atuando no próprio J. Ou seja, mais H psi J. Tá certo? Então o que eu mostrei? O que isso mostra pra gente é que del psi J del x0 menos H psi J é igual a J. Certo? O J tem que lembrar que ele vai ser aqui, deixa eu só ver a notação que eu usei. Para não confundir com outras coisas, eu deixei assim, J1 e J2. Tá certo? Lá atrás a gente viu que se a gente escolher J1 igual a 0 e J2 igual a menos delta 4 de x menos x0, aqui é delta 4, então é x menos x0, essa equação aqui se reduz a D'Alembertiano de φj igual a delta 4 de x menos x0. Certo? Lembrando, né, que aqui eu estou escrevendo que o meu psi j é dado pelo φ j, que é j. Certo? Então, se eu faço essa escolha aqui, isso aqui está claro, pessoal? Vocês querem que eu faça, mostre que isso aqui chega nisso aqui? É a mesma conta que eu fiz antes, mas talvez esteja obscuro para vocês. Bom. Então, fica assim. Essa derivada aqui atua aqui, então vai ficar assim. Del φ j del x0 del qj del x0 menos o nosso h aqui vai ficar como? Né? Eu vou escrever explicitamente Laplaciano 0 atuando em φj qj. Isso aqui tudo vai ser igual a J1, J1, J2. Bom, mas vai ficar como isso aqui? Esse cara vai ficar com o QJ aqui, então vai ficar assim. Del φ del x0. Eu já vou botar esse cara aqui igual a zero para simplificar a nossa vida, certo? Então esse cara aqui é a primeira linha, né? Aqui vai ficar menos QJ igual a zero. Então esse aqui está tranquilo. E o de baixo vai ficar como? Vai ficar del QJ del x0. Esse Laplaciano vai ficar menos Laplaciano de φj igual a J2. Certo? Bom, só que esse cara, né, isso aqui é igual a essa derivada aqui. Ou seja, a gente vai precisar de outra expressão dessa, mas a gente faz. Então vai ficar assim. Del 2 φj del x02 menos Laplaciano de φj igual a J2. Certo? É basicamente, pega essa expressão aqui, substitui o Q aqui, então fica a derivada da segunda de φ, menos esse cara aqui, igual a J2, mas com a nossa assinatura, isso aqui é menos D'Alembertiano de φj igual a J2. Tá certo? Só que se eu quero que esse negócio aqui seja delta, seja a função de Green, eu tenho que escolher esse negócio como sendo menos delta 4 de x menos x0. Né? Aí o menos corta com menos e eu tenho a equação que eu queria. Bom?
Então vocês vejam, essa construção que eu acabei de apagar aqui, com esses J's e com essa integração em x0' aqui, se eu substituo esse J por essa uma expressão que tem J2 igual a isso e J1 igual a zero, ou seja, se eu faço essa substituição aqui, eu tenho que encontrar uma solução para aquele cara lá. Isso aqui, ó. Uma solução para essa equação aqui. Certo? E a gente já fez isso. A gente fez isso usando transformada de Fourier, usando a inversão do operador no espaço de Fourier, e depois faz a integração de volta com a escolha da ambiguidade das integrais de contorno, né, que é equivalente às condições de contorno. Equação de resíduo que é equivalente às condições de contorno. Então vamos fazer a conta. Vamos lá. A gente vai começar com o seguinte. Vamos calcular um pedacinho de cada vez. Esse cara, escalar J. Né? Isso aqui vai ser assim, pessoal. Integral de 3x sobre todo R3 de... aqui, lembra, entra o complexo conjugado desse cara. Então vai ficar assim. Exponencial de menos i k x0 menos i kx. Achei que ia ser mais curto, mas não vai ser não. Ok. Né? Então esse cara aqui, se vocês lembrarem, deixa eu botar a normalização dele, dividido por raiz de 2π ao cubo, raiz de 2k. Né? Esse cara aqui vai ficar QK estrela, né? J2, e eu tenho menos Q, peraí, menos, é Q mesmo? Peraí, não, que é φ, né? E aqui menos QK estrela J1, certo? Então aqui eu só fiz a substituição de quem é esse cara aqui, lembrando que ele entra em complexo conjugado, ele tem esse fator comum e dentro dele, lembra, tem essa componente e essa componente aqui. Mas como o nosso J1 é igual a zero, sobra só isso aqui. Ok? Bom, mas isso é tranquilo, porque basicamente você pega esse cara aqui, vai dar menos delta. Deixa eu escrever, deixa eu fazer os passos todos. Então vai ficar assim, menos integral de d3x em todo R3, exponencial de i k x0 menos i kx, dividido por raiz de 2π, deixa eu ver isso, raiz de 2π ao cubo, raiz de 2k. Esse cara aqui, na verdade, o raiz de 2k ele está aqui dentro. Tá? Então, esse cara aqui está aqui. Tá? Agora está certo. E esse cara aqui vai sobrar só o J2, que eu já botei o menos ali fora, fica delta 4 de x menos x0. Ok? Alguma dificuldade até aqui, pessoal? Só substituir o J2 pela delta de Dirac quadridimensional, com sinal de menos na frente. E aqui eu substituí a componente 1 do nosso QK, tá certo? Que tem essa parte onda plana. Esse pedaço aqui tem a parte temporal, tá certo? E o fator de normalização que eu tinha na onda plana e o fator de normalização 2K, que eu tenho nesse cara aqui. Ok? Ok. Porque lembra que a gente precisa fazer essa projeção, calcular no tempo x' para fazer aquela integral para constituir o nosso psi de j. Então, como o psi de j é complicado, eu vou fazer os dois pedaços primeiro, depois eu junto nele. Certo? Ok. Se você faz o equivalente aqui, né? Ou seja, que K estrela escalar J, esse cara aqui, escalar nesse produto, né?
fica a mesma coisa. Integral R3 D3x exponencial de I kx0 mais I kx, né? Dividido, acho que vou botar aqui, raiz de 2π ao cubo, raiz de 2k, e aqui delta, boto o sinal de menos. A única diferença é que esse cara tinha um complexo conjugado, delta fica o sinal de menos aqui, deixa eu ver se falta alguma coisa, não, 4 de x menos x0, certo? Bom, isso aqui, né, você vê que é muito parecido, tem o mesmo sinal de menos por causa do J2 aqui. Aqui fica o complexo conjugado que eu tinha antes, porque aqui entra o que K na esquerda, ele ganha o complexo conjugado, aqui ele já tem um complexo conjugado, ele perde o complexo conjugado, certo? Então fica que KJ vai ser igual, eu vou fazer essa integral. É uma integral de uma delta Dirac tridimensional aqui. Então a única coisa que eu vou fazer é que essa parte aqui vai ser trocada de x para x0, tá certo? E vai sobrar uma delta Dirac temporal. Então vai ficar menos delta de x0 menos x00 dividido por raiz de 2π ao cubo, raiz de 2k, exponencial de I kx0 mais I kx0 embaixo, vetorial, ok? E esse cara aqui vai ser a mesma coisa, só que complexo conjugado aqui. Se eu pegar esse cara aqui. Desculpa, esse cara aqui, deixa eu escrever embaixo. Aqui, K, estrela, J vai ser menos delta x00 sobre 2π ao cubo, raiz de 2k. Lembrem, esse raiz de 2k aqui é aquela escolha, entre aspas, arbitrária que eu fiz das minhas funções de base, tá? Menos I kx0 menos I k escalar x0. Finalmente, eu posso ir para a nossa expressão final. Então, vamos lá. Lembrem, o nosso φ j, ele vai ser igual a menos I, integral de menos infinito a x0, de integral sobre todo o volume, né, que vai ser o d3k, vou botar lá no fim, do que? Disso aqui, né? Que k, só que agora x0', ponto j de x0', vezes φ k, exponencial de I kx, dividido por raiz de 2π ao cubo, menos que k ponto, estrela j, φ k estrela, exponencial de menos I kx, raiz de 2π ao cubo, d3k dx'0. Certo? Então a gente mostrou que esse cara satisfaz uma equação diferencial, tipo função de Green. A gente mostrou que para que seja satisfeito exatamente como a gente tinha resolvido antes, o J1 tem que ser 0, o J2 tem que ser menos a delta 4 de Dirac. Agora a gente só precisa fazer essa integral para encontrar explicitamente quem é esse cara aqui a partir das funções de base. Ok? Então a gente precisa substituir essas duas expressões aqui e fazer a continha. Então vai ficar assim. Φ j vai ser igual. Ambos termos têm um fator de menos e tem uma delta e essa normalização aqui,
certo? Então eu já vou simplificar a vida e vou fazer o seguinte, vai ficar assim, I integral de menos infinito a x0 de delta de x. Lembra, aqui é x0', e aqui também, eu não botei, mas é x0'. Então aqui é x0', 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 certo? É importante isso. Então aqui vai ficar menos x00. Aqui vai ficar simplesmente 2π ao cubo. E aqui eu fico com a minha integral, que vai ficar assim. Exponencial de i k x0, que vem daqui, menos o daqui, que é o x0', tá certo? Menos x0 aqui, ok? Mais i k x menos x0. Eu vou chamar esse cara aqui de delta x, tá certo? E esse cara aqui de delta x0. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque esse cara aqui, ele vai virar o x'0, que é o que está aqui, ele vai virar o x00. Então esse cara aqui vai ser essa diferença, que é a diferença dos tempos, e aqui é a diferença das posições, certo? Ok, então esse foi o nosso primeiro termo aqui, o fator de normalização eu já coloquei lá. Aqui eu vou ter o fator de normalização desse cara mais esse aqui, vai ficar 2k. Ok? Daqui vem um termo bastante similar, vai ficar assim, menos exponencial de menos i k delta x0, então menos i k escalar delta x. Ok? E aqui também o fator de 2k. Okay. Então, d3k e dx'0. Quanto é que dá essa integral aqui, pessoal? Primeiro, todo mundo que multiplica que tem o x', 0 virou x00. Né? Então, aqui virou x00 e aqui virou x00. Então, é a delta de Dirac que tem esse primeiro papel. O segundo papel é a integral da delta de Dirac, mas não é de menos infinito a mais infinito. É a integral da delta de Dirac de menos infinito a x0. Quanto é que dá isso aqui? Não, porque se esse valor aqui estiver fora desse intervalo, essa delta aqui vai dar zero o tempo todo. Né? Então isso aqui, essa integral, ela vai te dar aqui, só esse pedacinho aqui, vai dar θ de x 0 menos x00. Tá certo? Porque se esse limite de integração for menor que esse negócio aqui, esse cara nunca passa por zero. Se for maior, aí dá 1. Tá certo? Então essa parte da integral é moleza. Aqui a gente vai ver que está bastante simples, porque a gente já tem a coisa toda em forma de integrais aqui que vão dar para a gente a delta de Dirac. Mas veja, aqui, olha o que aconteceu. Eu tinha esse fator de raiz de 2k aqui, da normalização, que vinha desse cara. Quando eu escrevi esse cara aqui também, ele também tem um fator de 2k que se juntou com aquele anterior para dar o 2k aqui. A minha medida de integração é d3k, tá certo? Então vamos ver o que acontece. Vai ficar assim. Φ j igual a I, deixa eu só ver como é que eu fiz, aí já botei θ de x0 menos x00, dividido por, eu já tirei esse 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2π ao cubo, tá certo? E essa integral agora aqui, tridimensional, eu já vou trocar ela para fazer em coordenadas esféricas, tá? Então vai ficar assim, K2 seno θ, dividido por esse K que estava aqui. Tá certo? E aqui vai sobrar para a gente o quê? Aquela mesma brincadeira que a gente fez antes, então não preciso repetir aqui o detalhe, vai ficar exponencial de IK delta x0 mais IK módulo de delta x cosseno de θ, tá? É a mesma brincadeira que a gente fez antes. A gente pegou o ângulo e pegou o vetor e apontou na direção z para ficar em coordenadas esféricas assim, tá certo?
menos exponencial de menos i k delta x0 menos i k módulo de delta x cosseno de θ, tá certo? E é claro que agora a integral aqui é em d θ, d φ, o elemento resto de integração está cá, dk, tá certo? Então eu tinha k2 aqui, cortou o 2 com esse k aqui. E isso só aconteceu por causa desse fator de normalização que a gente tem aqui. Senão ia ser mais complicado, tá certo? Então, o que vai acontecer? A integração em cosseno, a gente pode fazer aquela mesma brincadeira. A gente vai chamar mi de cosseno de θ e vamos para cá. Dá tempo, né? Deixa eu ver. Tá. Maravilha. Deixa eu dar menos tempo. Então, vamos lá. E aqui 2 π. Aqui, pessoal, é integral em φ, eu já vou fazer explicitamente, tá? Integral em φ é de 0 a 2π dá 2π, tá certo? Então, em vez de cubo, vai ficar quadrado aqui. E aqui eu vou ter integral, aquele K2 tinha virado K, né? E multiplicando ele eu tenho o quê? Exponencial de i k delta x0. E aqui, ó, eu tenho mi aqui e seno de θ dθ vira dmi, né? Vira menos dmi, eu inverto, igual a gente fez antes, inverte a ordem de integração para ficar de menos 1 a 1, então vai ficar a integral desse negócio aqui em relação a mi, que é basicamente o que eu vou escrever aqui, exponencial de i k módulo de delta x mi, só como é integral em relação a mi, tem que aparecer todo mundo que multiplica mi no denominador. I k delta x, ok? Avaliado menos 1 a 1. Ok? Menos exponencial de menos i k delta x 0. E aí a mesma coisa, quer dizer, parecido, né? Exponencial de menos i k delta módulo de delta x mi dividido por menos i k módulo de delta x. Ok. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não. E avaliado, menos 1 a 1. E aí, fecha esse colchete aqui. E, deixa eu ver, falta a integral em K. Certo? Então, só recapitulando, a gente fez a integral em φ. Não tem nada dependendo de φ aqui, então virou um fator de 2π, que vai cortar com esse 2π ao cubo, vai ficar 2π ao quadrado, que está lá. O fator de 2 fica, o i fica, deixa eu ver se não esqueci, não. E a integral em θ, a gente vai fazer essa troca de variável, que vai levar a integral de 0 a π dθ seno de θ. Né? Isso aqui vira integral de menos 1 a 1 de dmi. Ok? Essa conta a gente já fez com detalhe, por isso que eu não estou fazendo, algumas vezes inclusive, eu não estou fazendo de novo aqui para vocês. Tá bom? Ok. Então essa integral aqui ela é fácil de fazer, porque a integral do exponencial cai simplesmente os caras que estão fazendo o coeficiente deles aqui e aqui, fica aqui no denominador, e eu preciso avaliar nos extremos. Ok? Bom, deixa eu só ver, porque eu fiz um passo mais longo aqui, mas acho que não precisa. Mas eu quero mostrar a importância disso para vocês. Esse K aqui, ele só é uma potência simples porque cortou com esse K aqui que veio da normalização. Essa integral aqui, ela sempre vai dar um fator extra de K. Por causa desse fator extra que está aqui. E esse cara vai cortar. Sem isso, eu não teria uma integral simples de ondas planas. Certo? Aqui é de 0 a infinito.
Tá? Deixa eu ver. Tá, então o fator de 2 que eu estava procurando antes, eu acabei de encontrar. Eu tinha esquecido que era de 0 a infinito, então menos infinito mais infinito. Então lá, a gente precisa avaliar esses caras nos extremos aqui. Então vai ficar assim, φ j igual a I θ de x0 menos x00 sobre 2π ao quadrado, integral de 0 a infinito, e aqui vai ficar assim. Deixa eu ver se eu preciso de tudo isso. Não, acho que só parênteses tá bom agora. Exponencial de I k delta x0. Mas, pessoal, ó, esse cara aqui calculado em 1 menos isso aqui calculado em menos 1 vai dar 2i seno, né? Então vai ficar assim. 2i seno de k módulo de delta x. Certo? Dividido pelo que eu tinha aqui antes. Então é i módulo de delta x. Olha o módulo de delta x no denominador, que é o famoso propagador do Laplaciano, que a gente viu várias vezes, de várias formas diferentes, unidimensional. Ou seja, se a dimensão do espaço fosse diferente, esse negócio aqui ia aparecer com uma potência diferente, ou até logarítmico, né? Se fosse unidimensional, esse é um negócio mais complicado ainda. E aqui, menos, mas olha aqui, vai ficar exponencial de menos isso aqui, menos exponencial de mais isso aqui, porque vai ser o mi no menos 1, certo? Então vai ficar seno de menos esse argumento aqui, ok? Então vai ficar assim, exponencial de I k delta k x0, 2i seno de menos k delta x. Isso. Só que está dividido aqui, ó, por menos i módulo de delta x. Certo? Só que seno é uma função ímpar, então o menos sai e corta com esse aqui. Ok? Maravilha. Bom, o que mais está acontecendo aqui? Eu posso botar todo mundo em evidência, eu vou cortar esse i com esse i, eu corto esse i com esse i, boto mais um 2 aqui, vai ficar assim. Φ j vai ser igual a I θ de x0 menos x00, dividido, aí o 2 cortou, ficou só 2π ao quadrado, certo? E aqui vai ficar assim, ó, integral de 0 a infinito, só que veja, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. E isso aqui, esse menos esse aqui é seno também, 2i seno, certo? Então vai ficar assim, 2i seno de k delta x0 vezes seno de k delta x seta, certo? Deixa eu ver se eu não errei nada. E eu já boto o meu delta x aqui, ó, módulo aqui fora. Ok? Porque não tem integração mais em relação a nada aqui. Então esse i bate com esse i aqui, dá um sinal de menos. O 2 eu deixo aqui por enquanto, porque eu ainda tenho mais um outro fator. Essa função é ímpar, essa função é ímpar, em k. Mas o produto de duas funções ímpares é par. Então eu posso estender esse negócio aqui de menos infinito a mais infinito e botar um fator de 2 aqui. Certo? Aí esse cara corta com esse cara aqui, tá certo? E o i corta com o i, vai dar um sinal de menos. E finalmente a gente se aproxima do fim. Ok? Então aqui j vai ser igual a menos, o i cortou com i, deu menos ali, θ de x0 menos x00, dividido por 2π ao quadrado, módulo de delta x, certo? E aí, agora que a gente estendeu a integral de menos infinito a mais infinito, a gente pode reabrir ela em termos dos fatores aqui, né? Então a gente já fez essa conta uma vez, vai dar
seno vezes seno vai ter um fator de menos 1/4, né? Que é o fator de 1 sobre 2i, 1 sobre 2i. E eu vou ter aqui exponencial positivo, vai aparecer assim, exponencial de ik delta x mais delta x0, mais exponencial de menos ik módulo de delta x mais módulo delta x0, ok? E agora eu tenho menos, deixa eu botar aqui, menos exponencial de ik delta x menos delta x0, menos exponencial de menos ik delta x menos delta x0. Ok. E aqui dk. Bom, isso aqui dá 2π delta de Dirac, 2π delta de Dirac, 2π delta de Dirac, 2π delta de Dirac. Só que a gente tem essa função θ aqui, ó, que impede que esse cara aqui seja negativo, certo? Então isso aqui é positivo, esse cara aqui é positivo, essa delta de Dirac nunca sobrevive, nem essa aqui. Sobrevive essa aqui, certo? Deixa eu ver se eu não errei nada. Não? Então vai ficar. Essa delta de Dirac vai embora, essa vai embora. Essa aqui vai dar 2π, essa delta de Dirac, mas essa aqui também dá 2π, essa delta de Dirac. Então eu tenho 4π desses caras aqui, corto 4 aqui e sobra o π. Então vai ficar assim, φ j, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos, vai ficar menos de novo. Menos θ de x0 menos x0, 0. Aqui eu vou já escrever esse cara como sendo 4π², mas tem um π de lá que cortou. 4π módulo de delta x. E aqui vai ficar delta de delta x0 menos módulo de delta x. Que era justamente o resultado que a gente tinha anteriormente, certo? Mas o que a gente fez aqui, pessoal? A gente resolveu esse problema de duas formas. A primeira forma foi invertendo o d'Alembertiano usando funções de base aqui, exponencial de kx aqui. Aí a gente inverteu esse cara usando uma transformada de Fourier, tá certo? E isso tinha ambiguidades. Agora a gente não teve nenhuma ambiguidade porque a gente construiu o J de forma retardada de partida. A gente colocou o J como tendo suporte no passado e não no futuro. Isso nos levou à função de onda, à função de Green retardada automaticamente. Não tem nenhuma ambiguidade nessa construção aqui. Se a gente tivesse feito aquela integração, né? Lembra, essa integração toda ela parte de uma integração no tempo que vai de menos infinito a x0. Se a gente tivesse feito de x0 a mais infinito, a gente teria encontrado o propagador avançado, tá certo? E aí, além disso, você vê que a construção em termos de funções de base, ela é muito mais delicada, porque uma escolha diferente de funções de base te leva a expressões diferentes aqui, certo? Isso está relacionado a uma série de problemas em aberto em teoria de campos, né, que estão associados à escolha de vácuo, à escolha dessas representações. Inclusive, você pode mostrar que essas representações, muitas vezes, elas não são nem equivalentes umas às outras, né? Você pode tentar encontrar uma representação dessa num certo espaço de Fock, como eu estava falando para vocês antes, e você faz uma escolha diferente, encontra um segundo espaço de Fock e não existe relação unitária entre esses espaços. Então, eles são fisicamente distintos mesmo. Então, o que não acontece na mecânica quântica, que é essa falta de equivalência unitária, passa a acontecer na teoria de campos, o que torna o conceito de partícula ainda mais vago na teoria de campos do que na teoria de campos de espaços planos, certo? Mas é isso. Então, na próxima aula a gente vai ver uma aplicação e encerramos o curso, tá certo? E aí a gente faz os seminários de vocês e depois faz a prova.